Era um problema silencioso até que uma hashtag lançada numa rede social rompeu o constrangimento de se falar a respeito. Mulheres brasileiras e depois de outros países compartilhando experiências de assédio abertamente. O que diferencia uma cantada da falta de respeito? Hoje a gente vai conversar sobre assédio sexual e, para começar, a gente foi às ruas saber qual é o senso comum sobre o assunto. Cercar, sitiar, importunar, molestar. São alguns significados de assédio. Mas como será que a população enxerga esse tema? O que é assédio? Falta de respeito, falta de caráter, falta de simancol. É a pessoa te olhar com maledicência, te olhar, você pode usar a roupa que você quiser, né? Sem a pessoa te olhar com desejo, com discriminação também, né? O que você entende como assédio? Acho que assédio é quando alguém faz alguma coisa com você que você não permite. Aqueles homens abusados, né, que falam palavras obscenas, né, que nos ofende, né? Você tem situações que caracterizam situações de perturbação de tranquilidade que pode estar relacionada a um tipo de importunação de alguém que quer ter algum tipo de relacionamento com a mulher e ela não quer. Você pode caracterizar como uma perturbação de tranquilidade, que é uma contravenção. Quando extrapola o limite da paquera e começa a ser assédio, como é que você entende isso? Quando eu não quero, entendeu? Eu já falei que eu não quero, não gosto, e a pessoa insiste, aí já, pra mim já é assédio. Se você chega, fala uma palavra assim, por exemplo, oi moça, a senhora é bonita, oi, poxa, você é tão linda, isso é uma paquera. Agora você chegar, caraca, gostosa, isso é assédio, é uma coisa horrível de se receber. Nenhuma mulher gosta disso. Ninguém é obrigado a escutar o gostosa, imagina lá na minha cama. E eu acho que o brasileiro não está acostumado a dar muita cantada, eu acho que ele está acostumado a assediar, né? Diferença entre uma paquera e o assédio? Essa é a questão. Quem que vai dizer isso aí? Eu não sei qual é essa diferença. Depende muito de quem está sendo assediado ou paquerado. Eu paquero uma mulher, ela não gosta, vai dizer que foi assediada. Bem, a paquera não é assédio, de maneira alguma, né? Então, a paquera é aquela comunicação ali, ou a brincadeira, alguma coisa que revela um interesse mútuo, né? Agora, a partir do momento que começa a se transformar numa perturbação para uma das partes, isso já vai caracterizar como algo que possa se chamar de assédio. Você já foi assediada? Bastante, bastante. E como é que você reage? Eu reajo normal, normalmente eu não falo e nem dou resposta para nada. Bom, eu costumo reagir com palavrões e sou bem ignorante, né? Teve uma vez que eu cheguei a bater no cara porque ele foi bem abusado. Existe responsabilidade por parte da mulher em relação ao assédio? Claro que não, né? Porque a questão, ainda que num primeiro momento exista uma paquera e que a mulher aceite isso aí e que seja uma troca, é uma coisa. Agora, a partir do momento que uma mulher ou qualquer pessoa diga não, né, não tem por que continuar. Então, porque a mulher achar que pode continuar forçando a barra, né, aí já se transforma numa perturbação e certamente, se não é, vai evoluir para uma situação que vai ser caracterizada como crime. Você já assediou alguma vez? Quando jovem. Depois não pude mais porque eu tenho 45 anos de casado. Naturalmente, né? Quer dizer, enfim, é difícil definir assédio e paquera, mas pode ser que eu tenha considerado paquerado, que eu paquerei alguém e na verdade a pessoa se sentiu assediada. É bem possível que sim, é difícil afirmar, mas imagino que sim. Que ferramentas a mulher tem, né, legais para se defender a respeito disso? Bem, ela precisa procurar uma delegacia de mulheres, né, noticiar o fato, explicar o que está acontecendo e a partir do que a gente verifica o que está acontecendo, aí as medidas serão tomadas, né? A mulher não é um objeto, né? Embora a gente viva numa sociedade em que use, né, o corpo da mulher, use a figura da mulher, né? Existe essa violência simbólica contra a mulher, mas ela não pode ser um objeto que basta esticar a mão e pegar. Né? Então, é fundamental que se saiba que não é natural. E se for reiterado, chegar a um ponto que passa a perturbar, passa a ser o assédio. Se estiver perturbando, é o assédio e aí é procurar uma delegacia, noticiar o fato para verificar se aquele fato se enquadra numa conduta penalmente punível. Após estrear em um programa televisivo de culinária, uma menina de 12 anos foi alvo de comentários de teor sexual.
Esse caso de pedofilia fez com que o coletivo feminista Think Olga lançasse a campanha Primeiro Assédio no Twitter. Manuela e Isabelle são amigas que denunciaram. Meninas, como a campanha chegou até vocês? Então, foi pelas redes sociais mesmo. Uma amiga compartilhou, na verdade, uma matéria falando sobre a campanha no Twitter, né? Ela começou primeiro no Twitter, e aí uma amiga compartilhou a matéria sobre o Twitter com um relato. A campanha começou por causa da menina do MasterChef. Então, começou como o primeiro assédio. Então, mulheres compartilhando assédios que elas sofreram com 11 anos, com 10 anos, com 12 anos, dentro da própria família, assédios sexuais mesmo, assim, abusos sexuais. E aí depois isso foi se estendendo para todos os assédios e todas as mulheres tinham histórias. A gente começou a conversar entre si no nosso grupo e algumas amigas nossas contando os relatos falaram eu não tenho coragem, eu tenho um pouco de vergonha ainda de contar isso, e a gente se deu força para conseguir fazer essas denúncias, e a gente via que a cada denúncia que a gente fazia, ou eu, ou a Manuela, ou todas as outras nossas amigas, aquilo se multiplicava, várias outras pessoas liam e escreviam, você me deu força para escrever a minha história também, e isso foi crescendo. Assim. A minha repercussão foi bem positiva. Eu namoro há anos, e o meu namorado é uma pessoa, obviamente, que tem a cabeça aberta e apoia, e, enfim, para tudo isso. Mas a reação dele pra mim foi falar, cara, eu não tinha proporção disso, né? Então, e eu acho que essa foi a reação geral dos homens, pelo menos os próximos da gente, assim. Na verdade, o assédio existe dessa maneira tão bem aceita, quase, né? Porque os homens acham que eles têm o direito de fazer e as mulheres acham que elas não têm o direito de reclamar, porque na verdade existe uma cultura de machismo que a gente vê sempre até nos pequenos atos. A gente é vista como um grande objeto que está servindo todo mundo, e não, né? Então ver essas meninas percebendo e se levantando, isso é assim, muito maravilhoso. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre assédio. Comigo no estúdio a Luíse Belo, publicitária e gerente de conteúdo na ONG Think Olga, Ellen Paz, jornalista e ativista no movimento feminista, e Ângela Meis, representante comercial. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Luísa, eu começo com você, que começou toda essa onda, participou desse início, né, dessa campanha que alcançou uma proporção enorme. Você esperava por isso? E como é que foi esse começo? Então, a gente lançou a hashtag Primeiro Assédio, né, como uma resposta a essa menina que foi de 12 anos, que foi muito assediada no Twitter. Eu Think Olga é responsável pela campanha Chega de Fio Fio, que é uma campanha contra o assédio sexual em locais públicos. Esse título é ótimo, né? Chega de Fio Fio. E aí, a Juliana de Faria, que é a fundadora da campanha e da Olga, a primeira assédio que ela sofreu foi com 11 anos. E o primeiro assédio que eu sofri foi com 9 anos. Então, quando a gente viu tudo isso acontecendo no Twitter, a gente sabia que chamou muita atenção, mas é uma coisa muito comum. Então, o que a gente fez foi, até pelos depoimentos que a gente já recebia da campanha de meninas e pessoas que também sofreram assédio quando eram crianças, a gente fez essa provocação para pedir para o pessoal mandar as histórias com a hashtag Primeiro Assédio. Quando foi seu primeiro assédio? E aí, em 4 dias, foram 82 mil tweets e retweets com a hashtag. Né, enfim, chamou muita atenção, pessoas famosas também compartilharam suas histórias. Vocês esperavam toda essa proporção, porque saiu até da internet, né? Virou comentário, assim, né? Virou. As pessoas pararam para pensar. Total. Depois teve cobertura internacional. Foi, assim, um movimento muito grande que talvez a gente não esperasse o volume de adesão que aconteceu por parte das mulheres. Mas a gente se orgulha muito, né? Porque demanda muita coragem para essas mulheres compartilharem essas histórias, né? Retomarem a narrativa das próprias vidas, né? E entenderem o que aconteceu não era culpa delas. Essa é uma questão, né? Eu vou até te interromper um pouquinho para trazer também
as outras mulheres aqui presentes para essa discussão. Agora, Ellen, como é que foi para você essa campanha chegando e você colocou lá, expôs como foi a sua experiência, alguma das suas experiências? Quando começou a campanha, ela já foi incômoda para mim, assim, incômoda no sentido de ler aquelas exposições todas e ficar me sentindo mal pelas pessoas. E a primeira, quando eu vi o tweet lá, falando da menina lá do MasterChef, a Valentina, e ela tem o mesmo nome da minha filha. Então, quando eu li o que o cara lá falou dela, eu falei, gente, mas não é possível. Eu me senti tão mal com aquilo, porque eu li o nome da minha filha e falei, caramba, pode ser minha filha, né? Poderia ser minha filha, pode ser a Valentina. Mas aí depois eu falei, não, Valentina somos todas, né? Eu acho que o mais legal dessas hashtags foi mostrar que aquilo ali que é pessoal é coletivo, né? Então eu fiquei lendo e, poxa, já passei por isso. E aí eu fui lembrando de algumas coisas. Isso foi extremamente incômodo, mas ao mesmo tempo que a gente se entristece de saber que todo mundo passa por isso, a gente percebe que a gente não está sozinha, né? E é para ser incômodo mesmo, né, gente? É uma segunda onda do movimento feminista, né, Ângela? Você acompanhou a primeira, participou bastante dessa primeira onda. O que você verifica de semelhanças e diferenças? Como é que você vê essa história toda? Bom, a primeira onda do movimento feminista, que é aquela que entra na década de 60, 70, e eu entro em 1970 com 15 anos, então eu entro muito sensível a todas essas questões e a toda essa transformação que está acontecendo. O que eu vejo é que de todos os grandes questionamentos que faziam, e obviamente eram outros, porque alguns a gente consolidou, por exemplo, a questão da participação econômica da mulher. Ela é completamente aceita pela sociedade e ela é desejada pela maioria dos homens que eu conheço. Quer dizer, quando a gente chega e retira o fardo de ser o mantenedor exclusivamente do homem, divide isso com ele. Isso a sociedade assimilou muito bem. Mas todas as questões que dizem respeito à autonomia da mulher sobre o próprio corpo, essas a gente não conseguiu emplacar e são as que nós temos mais dificuldade em emplacar no microcosmo e no macrocosmo. Seja a questão da legalização do aborto como uma questão da mulher, ou seja, a mulher se engravidou, é obrigada a ter o filho. Mas o homem que a engravidou não é obrigado a ser o pai dessa criança. Mas eu vou te fazer uma provocação, Ângela. O que tudo isso tem a ver com assédio? Tem tudo a ver com assédio. Tem tudo é a questão da liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo. Essa liberdade, olha, eu acho que tem essa questão do poder. O poder é uma coisa que todo mundo busca, de uma forma ou de outra, não é? Diz que o que o ser humano mais busca é sobrevivência e reprodução. Quando você tem o poder, você tem acesso imediatamente a essas duas coisas. Então, eu acho que dentro do homem, essa coisa do machismo, ela está tão enraigada, porque não se quer deixar isso. Ninguém quer abrir mão desse poder. E você olha que o assédio é uma coisa quase universal. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha passado por alguma espécie de assédio. Quando você vê, eu fui com 9 anos, eu fui com 11, eu fui com 13, eu posso te garantir o seguinte, ela veio com a primeira manifestação de maturidade sexual no teu corpo. Então, essa é que faz com que sejam diferentes as idades que isso aconteceu. Até antes, às vezes dentro de casa, né? Não, você vê essa menina Valentina, ela está começando a despertar quase sempre dentro de casa. Quase sempre dentro de casa. Primeiro que eu acho que o machismo é uma coisa extremamente covarde. Ele vem em cima da mulher, que ela é fisicamente mais frágil, e vem em cima da criança, que é duplamente mais frágil. Então, eu acho que é de uma covardia extrema. Agora, gente, onde é que está o tabu aí? Você colocou, Ângela, essa questão de se falar a respeito, no caso, você disse que todas as mulheres passam por isso. Mas me parece que a campanha despertou esse pensar, assim, caramba, olha só o que ela está contando, parece uma coisa tão íntima, mas eu vivi igual, né? E parece que a maioria realmente viveu uma intimidade, na intimidade, essa agressão do assédio. Então, qual é a importância realmente de se desnaturalizar isso, né? É porque não se fala sobre isso, né? Ainda mais quando, no caso da hashtag primeiro assédio, que na maioria dos casos aconteceu quando as meninas eram muito novas, né? Existe um tabu, uma lógica do silêncio por trás disso, porque a criança não sabe como lidar, muitas das vezes vem de dentro de casa, de responsável, uma pessoa em quem ela deveria ou poderia confiar e trai essa confiança, né? Então ela se sente
confusa e muito do depoimento que a gente recebeu, e é uma coisa que acontece, é que quando você é criança e vai reclamar disso, vai demonstrar o incômodo, isso também é minimizado. A gente... O pai, a mãe, o responsável vai achar que a criança está inventando, ou então desculpar o homem que fez isso. Ele estava bêbado, ele é assim mesmo. A criança não inventa A esse tipo gente de coisa, ensina, né? Essa coisa da criança é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu acho muito importante a gente, como mãe, se colocar como responsável de criar isso já nas meninas, né, desde cedo. Eu sou mãe de uma menina. Eu acho muito importante falar para ela, olha, o seu corpo é seu. Sabe, você tem que entender que ninguém pode invadir ele. Eu achei muito interessante porque essa campanha do primeiro assédio trouxe esse debate para dentro da minha casa. Fez eu parar para pensar, poxa, eu tenho que conversar com a minha filha sobre isso. Ela tem 5 anos. Mas ela já entende algumas coisas. Então, ela passou por uma situação na escola que um amiguinho foi brincar com ela e começou a puxar pelo braço e falar, não, você tem que fazer tal coisa. E ela se colocou na hora, a professora depois veio me dizer, olha, a Valentina falou, não, sai, você não pode me pegar assim, o corpo é meu. Adoro. E eu falo muito isso para ela. Adoro essas reproduções positivas, porque o menino provavelmente também está reproduzindo uma situação de casa, ele aprende o quê? A gente ensina para os meninos que eles podem. Para as meninas, a gente ensina a reprimir. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho e eu queria que nesse meio tempo aí do intervalo vocês refletissem sobre uma questão que é colocada ali, que para mim me parece muito óbvia, que é onde é que termina a paquera, começa o assédio, né? Mas para quem está assistindo, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai passar essa informação no próximo bloco. Então a gente faz um rápido intervalo e volta rapidinho para continuar essa conversa sobre assédio. Não sai daí. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre assédio. Comigo no estúdio a Luíse Belo, publicitária e gerente de conteúdo na ONG Think Olga, Ellen Paz, jornalista e militante feminista, e Ângela Mes, representante comercial. Então, eu deixei uma provocaçãozinha, porque isso para mim é provocativo mesmo. Qual é a diferença? Onde é que termina a paquera e começa o assédio? Eu acho provocativo. Como é que você definiria isso, Ângela? Bom, para começar, eu acho assim que a educação que nós damos aos nossos meninos e às nossas meninas, ela tem um componente esquizofrênico dentro, especialmente no que diz respeito às nossas meninas, né? Porque as nossas meninas têm a obrigação de se fazer desejadas. Então, a gente viveu muito tempo a cultura de que é bacana ser paquerada, que é bacana você ter muitos homens procurando por você, mas, ao mesmo tempo, o mais bacana é que você não dê atenção a nada disso. Então, você assimilar essas duas coisas dentro da cabeça é uma questão muito complicada. E eu acho que o assédio se mantém há tanto tempo porque a gente ainda tem muito desse componente de que a mulher que é muito paquerada ou muito assediada, porque realmente esse limite ele é muito estreito. O que é a diferença entre a paquera e um assédio? Um olhar, alguma coisa que é retribuída, isso é uma paquera. Mas quando uma parte demonstra que não quer e a outra insiste, e aqui no Rio de Janeiro, então, a gente tem esse exemplo claro, nos ensaios do carnaval, se puxa a mulher pelo cabelo para beijar a mulher, gente, o que é isso, não é? Isso aí, quando a mulher rejeita, quando a mulher fala não, parece que ela não quer que o outro sexo tenha interesse nela. Então, essa loucura que se cria dentro da cabeça, e dos meninos também, porque olha só, o menino, ele tem que procurar, ele tem que paquerar, se ele transar com um montão de menina, ele é o cara, ele é o gostoso, ele é o cara que aparece, ele está cumprindo o papel dele, o pai morre de orgulho, mas, por outro lado, ele precisa casar com a menina que não cede ao assédio dele. Então, eu acho que as duas partes têm uma complicação, tem um nó na educação sexual que eles recebem de casa, que é muito difícil de viver com isso. O não é uma coisa muito importante, porque a gente enfim, na internet a gente vê muito esse diálogo de falar para a menina, quando é criança, que, fulaninho te xingou. Não, mas ele no fundo gosta de você. Não, ele não gosta de você. Eu falo para minha filha, não, filha, ele não deveria ter feito isso com você. Ele não gosta de você. Você está ensinando para a menina que aquele cara que violentou ela, que xingou, que, enfim, que foi cruel com ela, bateu, né? Que ele gosta dela. E aí ela aprende que ela tem que ficar... Ele não aprende esse não, esse limite do não. E aí, como ela disse, né? Fica esse nó de... eu tenho que, ao mesmo tempo,
me fazer desejada, mas eu tenho que fingir que eu não quero. Então, aí fica um nó. Quando eu quero, o cara entende que eu sou fácil. Quando eu digo não, ele acha que ele tem que insistir mais. E aí começa o assédio. Assim, né, Chega de Fio-Fio, que é uma campanha que trata desse assédio em locais públicos. Esse nome é ótimo, é isso mesmo, Chega de Fio-Fio. A gente não quer esse fio-fio mais, porque eu acho que a grande dúvida é essa, né? Passou, falou fio-fio, incomoda em alguns momentos? Então, a gente fez a pesquisa porque a gente lançou a campanha como por uma questão da gente não gostar de assédio, e por várias questões, mas a gente fez uma pesquisa para perguntar para as mulheres o que vocês acham de assédio. Vamos ouvir das mulheres, né? E quase 8 mil mulheres participaram da nossa pesquisa, 83% não gostam. A gente fez várias perguntas em relação ao assédio, né? Por exemplo, 90% das mulheres que responderam já trocaram de roupa antes de sair de casa, pensando onde elas iam, com medo de sofrer assédio. Então, o assédio ele é muito limitante para a mulher. Ele é como se as ruas não nos pertencessem. Se a gente está lá... Se a nossa forma de se vestir também não nos pertencesse, né? Exato. Porque essa é uma questão falaciosa, né? Assim, que a roupa da mulher... A pergunta do repórter sobre a responsabilidade da mulher tem muito esse embasamento, né? Porque disse que a mulher é responsável. Você está se vestindo assim, você quer. Bom, você está no carnaval, você quer. Há tempo atrás, em julgamentos por assassinatos ou por estupros, assassinato de mulheres ou por questão de estupro, se perguntava para a mulher no julgamento como é que era a calcinha que ela estava usando. Porque se você tivesse com uma calcinha, sei lá, vermelha ou preta, dependendo do fetiche que pode estar na cabeça das pessoas, você poderia ser responsável pelo que lhe aconteceu. Isso é muito louco, né? Uma vez eu estava dançando, e, enfim, eu gosto de dançar, estava dançando funk, e aí um cara se sentiu livre o suficiente para chegar e falar que estava sentindo tesão por mim naquela situação. O que dá ele o direito de me falar uma intimidade muito dessa? Sedutor esse rapaz, né? Ele se acha bem sedutor. Não, então, né? Essa coisa do limite entre a paquera e o assédio, que isso vira o assunto de churrasco, né? Agora, muito homem fala isso. Agora também não pode falar mais nada. Agora eu não sei mais como que eu vou chegar na menina. Eu já ouvi muito isso. Como é que a gente vai chegar em vocês? Porque agora não pode mais dar nenhum fio-fio, isso é um elogio. Não, gente, não é um elogio. Por que a gente tem que ficar se sentindo elogiada porque alguém falou que eu sou gostosa? Quem disse que ele que tem que me dizer se eu sou gostosa ou não? Eu que tenho que saber se eu sou gostosa, sabe? Assim, invasivo. A questão da paquera tem muito a ver com consentimento, com você olhar para essa mulher que você supostamente quer elogiar, entender que ela é um ser humano, que ela tem que participar daquilo e se ela não participar, você não tem que xingar ela, porque o que acontece muitas das vezes é quando uma mulher recebe uma cantada e rejeita, isso vira uma violência imediatamente. Você percebe no olhar, né, gente? Porque a primeira questão é o olhar, né? Assim, claro. Porque muitas vezes a pessoa já chega falando, tô cheio de tesão em você. Olha primeiro, né? Vê qual é a resposta ali. Dali você vai saber até onde você pode ir. Agora... Não, e tem uma questão também que a gente fica falando, mas como é que eu vou paquerar? E não é só isso que é assédio, porque tem uma diferença muito grande de você estar andando no centro da cidade meio-dia e o cara falar um gostosa, e você tá andando 11 horas da noite indo para sua casa e ouvir um gostosa sozinha. É apavorante, sabe? Apavorante. E os relatos que a gente recebe não são da mulher que ficou confusa se era uma paquera ou se era uma cantada. São, sabe, homens que se masturbam do lado de mulheres nos ônibus, sabe? Violência física. Então, não é só o fio-fio, a cantada e a paquera. É violência que a mulher sofre todo dia, sabe? A gente ter medo de andar na rua, eu acho que é uma das maiores violências, porque você não se sente no direito de ir e vir, né? Pertencente àquele espaço público. Quantas vezes algum homem pensou na roupa que ele vai ter que usar para ir na rua, para ir na academia, né? Você vai para a academia de roupa justa, aí você fica pensando, não, hoje não é um dia de ir de shortinho, tá calor. Mas se você fala, poxa, eu vou passar por aquela rua lá, é melhor eu não ir de shortinho, vou de calça. Não, então melhor não pegar aquela rua, melhor pegar outra que tem mais gente. Sabe? E de você só se sentir segura quando você olha para trás e vê que tem outra mulher. Aí você fala, ok. Pois é, mulher tem medo com essa questão toda. Mulher tem medo de andar em ruas desertas e mulher tem medo de entrar em ônibus lotado. Quer dizer, existe insegurança em qualquer caso. Porque eu acho que o assédio que tem, inclusive, em condução cheia,
no Brasil é uma coisa absurda. Eu já passei por isso. A ponto de precisar de uma lei, né? Eu já passei por isso e quando a coisa ficou que eu virei para trás e reagi, pedi para o cara parar, a atitude dele foi caminhar para frente do ônibus. Nesse tempo ainda se descia do ônibus pela frente, que eu me lembro bem disso. E quando chegou lá na frente, ele começou a me chamar de vagabunda, ficou me provocando e agora reclama. E eu morri de vergonha. A questão é exatamente essa, né? Eu infelizmente tenho que encerrar o programa, mas eu acho que essa deixa é boa. Porque eu acho que essa campanha, na verdade, veio dizer o seguinte: não tenha vergonha disso, porque tem muita gente passando por isso. Chegou a hora da gente dizer basta. Então, eu queria parabenizar a ONG, acho maravilhosa a campanha, acho que atingiu tudo que a gente não esperava e que era tão necessário há muito tempo. E queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Pena que o tempo é curto e o assunto é enorme, maravilhoso, importante de ser falado, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Pelo espaço. E você já sofreu algum tipo de assédio? Compartilhou nas redes sociais? Então compartilha com a gente também. É só entrar na nossa página no Facebook, ligar gratuitamente ou enviar um e-mail. E obrigada por acompanhar a gente aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Não vai faltar a nossa próxima Conversa em Família. Tchau!